Olá, meu querido aluno, meu querido seminarista, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Agora nós trataremos sobre a matéria que aborda o livro de Apocalipse. Temos seguido na compreensão do Novo Testamento, pelos Evangelhos, por Atos, pelas Epístolas e por fim chegamos então ao livro de Apocalipse, o livro que encerra a revelação do Novo Testamento. Nessa primeira aula, vamos começar então falando um pouco sobre o significado, vamos falar sobre sua autoria e esses serão os temas predominantes na nossa primeira aula. Então, qual é o significado do nome do livro Apocalipse? Se você olhar para a palavra no grego, Apocalipsis, nós teremos então uma tradução que significaria algo semelhante a revelação. Devemos observar que essa palavra aparece 44 vezes no Novo Testamento. Então não é apenas no livro Apocalipse que esse título aparece, mas essa palavra ela é muito frequente, muito utilizada na linguagem do Novo Testamento. 18 vezes como substantivo, revelação, e 26 vezes como verbo, revelar. Veja aqui alguns exemplos nos textos bíblicos que nós temos. Romanos, no capítulo 2, verso 5, utiliza-se dessa palavra e veja como ela está aqui traduzida. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Revelação do justo juízo de Deus. Está falando desse momento que virá à tona e será perceptível. Portanto, aqui essa palavra é traduzida como revelação. Trouxe à tona, foi descoberto. Veja a utilização em Romanos capítulo 16, verso 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. O texto segue, mas aqui já é suficiente para entendermos que revelação aqui é colocada dentro dessa construção de uma ideia de um mistério. Veja só, revelação está ligada aqui ao mistério que está guardado em silêncio e que agora se tornou manifesto. Então, revelação tem tudo a ver, essa palavra no grego tem tudo a ver com esse encobrimento, com esse mistério, com isso que é oculto, com isso que não é perceptível e que se torna manifesto. 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 7, essa palavra mais uma vez aparece. Veja só. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto a igreja está aqui, devemos buscar os dons espirituais, aguardando até que Jesus Cristo seja revelado, nesse sentido de sua volta, sua vinda, que será perceptível. Então, aguardando a revelação dele, ou seja, de alguma forma hoje, ele não está tão revelado, ele não é tão perceptível, por isso olhamos para um lado e para o outro e não vemos. Então veja que aqui essa ideia é, mais uma vez, de trazer à tona, possibilitar ali, ver aquilo que não era visto nem percebido. 1 Coríntios 14, 6 diz: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É interessante aqui a forma como Paulo usa essa palavra, porque ele está falando que se ele fosse falar com os irmãos em outras línguas, e aqui obviamente ele está falando sem a devida interpretação dela, ele está mostrando que as pessoas não compreenderiam. Pelo contrário, seria necessário então, ou seria muito melhor o quê? Por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, ou seja,
que as pessoas assim entendiam. Então, revelação aqui é mais uma vez entendido como algo compreendido com esse entendimento, né? Com algo que nós conseguimos entender, perceber. Gálatas 1,12, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O Senhor me mostrou. Como nós conseguimos perceber pelos textos, essa palavra ela é entendida como o ato de se abrirem as cortinas para ver o que está do outro lado do palco. Imagine essa cena em que você está ali em um teatro. Todos estão aguardando para que as cortinas sejam abertas e se possa ver o que está atrás daquelas cortinas sobre o palco. Revelar tem exatamente esse sentido. É esse abrir as cortinas, esse descortinar que nos possibilita ver, compreender, entender o que está de alguma forma oculto a nós, de alguma forma é misterioso a nós, incompreensível por nós. Portanto, por mais que no senso comum se tenha uma ideia de que o livro de Apocalipse ele parece velar os acontecimentos futuros, porque isso é muito comum, quando conversamos com as pessoas sobre o livro de Apocalipse, elas darem o seu parecer como se o livro de Apocalipse, na verdade, quisesse nos ocultar as verdades. É o contrário disso. A verdade é que ele está realmente pretendendo nos revelar. O Apocalipse é essa revelação de Deus. O Senhor está nos mostrando verdades espirituais. Portanto, não é que o Apocalipse ele é para, na sua simbologia, na sua linguagem, é para velar o nosso conhecimento. Não, pelo contrário, Deus está nos mostrando, nos revelando. Pode nos parecer, no entanto, difícil essa dedução por conta da distância cronológica. Isso porque já fazem aproximadamente 2000 anos que esse livro foi escrito e certamente a linguagem dele, a forma como ele é escrito, não é tão apropriado para o nosso tempo, no sentido de que não faz parte da nossa linguagem atual. E isso acaba dificultando a nossa compreensão. Mas não que o livro em si, na época em que foi escrito, teria sido tão complexo quanto nós podemos supor nos dias atuais. Para os leitores daquela época, provavelmente o livro lhe era muito mais fácil de ser compreendido do que o que nós lemos, da forma como nós lemos hoje, por causa da nossa cultura, do nosso contexto, desses 2000 anos que se passaram e acabaram transformando a nossa forma de compreensão literária. Assim, podemos afirmar sem medo que Apocalipse é a revelação que o Senhor quer, que Deus deseja compartilhar. Deus está ali atuando para compartilhar conosco essas verdades. Então ele está abrindo as cortinas para que nós possamos entender e ver essas verdades espirituais. Então, isso significa que é o nosso dever ficarmos atentos à mensagem que ele está nos transmitindo através dessa revelação. Se o livro significa revelação, se foi Deus que operou para que isso ocorresse, transmitindo a sua revelação a João, então é nossa responsabilidade meditarmos nela, nos debruçarmos nela e entendermos o que o Senhor está nos falando através dela. Vamos começar então por um ponto importante, tendo entendido o significado de Apocalipse, que é revelação. Passamos por um ponto primordial. Quem é o autor do livro de Apocalipse? Talvez você possa dizer assim: eu já sei, pastor, é tão simples e tão fácil. Mas você talvez não saiba dos grandes questionamentos e embates que já foram realizados e que ainda persistem de alguma forma até os nossos dias em relação a quem escreveu o livro de Apocalipse. Vamos falar então um pouco do assunto. Observe como o autor ele simplesmente dá o seu nome como João. Veja lá em Apocalipse, no primeiro capítulo e no verso 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, veja só que interessante que fala um pouco daquilo que eu acabei de dizer, né? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então aqui ele se denomina como João. No verso 4, mais uma vez, João, ou seja, para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. E aí nós podemos encontrar ainda no capítulo 21, verso 2, no capítulo 22, verso 8. Então o que nós temos aqui no livro de João é simplesmente essa designação. Eu, João. As igrejas da Ásia conheciam muito bem, tanto que ele se denomina como seu irmão. Aquele que, portanto, participa com eles da tribulação, do reino e da perseverança. Veja comigo no verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos. Bom, veja aqui João, que assim se denomina como escritor desse livro de Apocalipse, se coloca em uma posição de muita proximidade com as igrejas. Mas é isso que ele aponta, que o seu nome é João e que ele é próximo dessas igrejas. Mas então, quem era esse João? E essa deve ser a nossa pergunta. Essa pergunta ela tem alimentado séculos de divergências por parte dos estudiosos. E por isso, nós buscaremos tratar aqui algumas dessas questões, buscando chegar ao consenso ou a melhor interpretação de quem seja o autor do livro de Apocalipse. Do estilo do livro, nós podemos deduzir que o autor era, primeiro, um cristão de origem hebraica, porque ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele faz muitas referências, ele está acostumado com a linguagem, com as figuras do Antigo Testamento e as utiliza no seu livro de Apocalipse. Então, com certeza, ele tinha origem hebraica e, obviamente, ele era um cristão, porque cria em Jesus Cristo. Ele era trilíngue, porque nós percebemos ali o grego, o hebraico e o aramaico galileu. E certamente, então, ele era um judeu, por ser esse conhecedor da língua e do Antigo Testamento. Então, isso é o que nós conseguimos deduzir do autor do livro de Apocalipse a princípio. Ele se colocou como um profeta. Apocalipse capítulo 22, já no finalzinho do texto, Apocalipse capítulo 22, verso 9, diz assim: Então, ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, ele está falando dos teus irmãos, os profetas. Ele está equiparando ele com os seus irmãos, no sentido de que ele também tinha essa autoridade. E disse que seu livro era uma profecia. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Ele diz: Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ele se coloca também como servo, como escravo de Jesus Cristo. Ele está falando isso no final do verso 1, quando ele diz, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo, doulos. Ele se coloca nessa palavra no grego, que significa, para aquela época, escravo. Às vezes as nossas traduções querem suavizar o termo, colocar servo, né? Servo parece um bom trabalhador, mas na verdade a palavra ele é escravo. Ele se coloca como um profeta, coloca esta revelação como uma profecia, ele se coloca como um servo de Jesus Cristo. Mas então, se o autor ele não era o apóstolo, era pelo menos um profeta bem conhecido em todas as igrejas da Ásia, mas desconhecido para nós,
por outras fontes, porque daí seria mais difícil de encontrar outras fontes que mostrassem quem era este João. Mas, pela sua linguagem, proximidade, a forma como se denomina apenas como João, sabendo que seria reconhecido pelas igrejas da Ásia, mostram que ele com certeza era alguém conhecido, que só dizer que era João fazia com que as pessoas que recebiam suas cartas soubessem de quem se tratava, quem era esse João. Então, certamente o autor de Apocalipse era alguém muito conhecido na sua época. Crable diz que seu conhecimento das circunstâncias locais em 7 comunidades, porque ele escreve para 7 igrejas, Apocalipse a partir do capítulo 2 ali, sugere que ele então visitava ou de algum outro modo relacionava-se pessoalmente com os membros dessas igrejas. Ele escreve com a paixão de um profeta e o coração de um pastor, muito interessado em exortar e encorajar seu rebanho em tempo de provação. Diversas sugestões, então, têm surgido e têm sido apresentadas em relação à autoria do livro de Apocalipse. Eis aí algumas delas. Primeiro, João, o apóstolo, o evangelista no caso. Segundo, o presbítero João, que teria sido um outro João, mais ou menos do mesmo tempo do apóstolo João, talvez um pouquinho então depois dele. João Marcos, João Batista, outro João, Cerinto, ou alguém usando o nome de João, o apóstolo. Pseudônimo, no caso. Ele está se utilizando o nome de João por causa da credibilidade, mas, na verdade, é alguém outra pessoa, que só quer se utilizar do nome dele para ter a sua palavra validada. No caso, o livro de Apocalipse validado. Temos aí várias suposições e nós vamos tratar elas, tentando buscar a melhor solução. Dessas, nós podemos então descartar algumas. João Marcos, citado como uma possibilidade por Dionísio o Grande, bispo de Alexandria, mas foi descartado pela improbabilidade dos dados históricos. Então, não tem pé, não tem cabeça, não faz sentido. Ele apenas citou erroneamente. E aí algumas pessoas até chegaram a tentar levantar essa possibilidade ou pensar nessa possibilidade, mas não tem como por causa das improbabilidades dos dados históricos, tanto do que aconteceu com um quanto do que aconteceu com o outro e as vidas que eles seguiram, né? Tanto de João quanto de João Marcos. Também a suposição de João Batista pode ser deixada de lado. Ela foi apontada unicamente por Ford em 1975, ou seja, muito tardio. Então mostra que ninguém havia pensado assim até então. Ele acreditava que João e seus seguidores produziram o Apocalipse em 3 estágios. Capítulo 4 ao 11 teriam sido visões que João Batista teve antes de Jesus começar seu ministério. Então eram coisas futurísticas, revelações futuras que João teria recebido, teria escrito. Capítulo 12 ao verso 22, produzidos por um de seus discípulos antes de 70 depois de Cristo. Isso porque depois de 70 seria esse ponto culminante, né, da manifestação ali do anticristo na pessoa de Nero Kaiser, do rei, do imperador Nero. Capítulo 1 ao capítulo 3, compostos por um editor final, que teria feito depois, mas que teria feito ali um arranjo editorial para haver ali toda uma sequência lógica, uma formulação bem estabelecida do livro. Essa hipótese, porém, não teve adepto. Isso porque é difícil explicar como uma obra periférica do cristianismo poderia ser aceita no cânon cristão. Isso não faz nenhum sentido, também não tem pé nem cabeça, só foi uma suposição futura, provavelmente porque Ford queria ganhar algum status
alguma notoriedade acadêmica com uma nova suposição fora, desconexa, que nunca ninguém teria escutado. Então, não faz nenhum sentido. Também é descartado o João Batista. Temos também a suposição de Cerinto. A sua autoria foi proposta por dois grupos, os Alogoi, final do século II, e Gaio, presbítero romano, no início do século III. O propósito, na verdade, era desqualificar o livro de Apocalipse. Então, algumas pessoas resolveram dizer que quem escreveu o livro de Apocalipse foi esse sujeito chamado Cerinto. O problema é que Cerinto, que viveu mais ou menos no primeiro século, não se tem data exata do seu nascimento e da sua morte, mas o problema é que Cerinto foi um herege. Ele foi um dos primeiros líderes do antigo gnosticismo. Foi ele que fomentou um gnosticismo cristão. Acreditava, por exemplo, no Demiurgo como o Deus Criador. Acreditava que Jesus e Cristo eram duas pessoas distintas. E por aí vai, entre tantas heresias propostas pelo gnosticismo. Mas o fato é que Cerinto, ele acreditava nessas suposições proféticas, em êxtase, tá certo? E por causa disso, eles então disseram para discriminar um homem chamado Montano, que quem teria escrito o Apocalipse era Cerinto. Por quê? Montano também foi um herege, isso já ali um pouco mais para frente, e Montano acreditava numa ideia de um êxtase profético. Montano, ele se considerava como um homem escolhido por Deus para anunciar, para inaugurar a era do Paráclito, que seria consolador, a mesma palavra usada pelo Espírito Santo. Então, ele se denominava como esse agente da nova era trazida por Deus, inaugurada a partir dele. E ele, nesses êxtases, tinha profecias e revelações. Como Montano era considerado um herege, os cristãos, só que no entanto nós tínhamos o livro de Apocalipse, que tinha a semelhança, esse tipo de revelação futurística, esse mover profético, essas visões de Jesus Cristo dadas a João. Então o que acontece? Algumas pessoas disseram o seguinte: na verdade, quem escreveu o livro de Apocalipse foi Cerinto, foi um herege. Ou seja, não podemos usar o livro de Apocalipse como base para afirmar que os montanistas, que são seguidores de Montano, fazem é fidedigno, é correto, é ortodoxo, é verdadeiro. Então, o que acontece? Eles quiseram desqualificar o livro de Apocalipse, dando a ele uma autoria herege, para que o movimento montano não tivesse um livro como referência da possibilidade desse tipo de mover espiritual, dessas visões de profecias e tudo mais, no Novo Testamento, na vida da igreja, no tempo a partir de Jesus Cristo. Então, na verdade, eles só quiseram dizer que era o Cerinto por causa disso, tá bom? Não existem, no entanto, bons indícios que possam apontar para tal associação, exceto o fato de que Cerinto, esse herege, ele era milenista, ou seja, ele acreditava no milênio de forma literal, tal como nós encontramos em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 fala sobre um milênio, e Cerinto acreditava em um milênio literal, ele interpretava essa passagem como literal. Então, a única associação entre Cerinto e Apocalipse é essa referência ao milênio. Lembrando que o livro de Apocalipse capítulo 20 pode ser interpretado de formas diferentes, né? Mas o fato é que existe apenas essa associação em que Cerinto faz uma referência ao milênio, ou seja, ele acredita no milênio, mas acredita nele de forma literal. Então, também não existe nenhuma indicação de que ele tivesse escrito o livro de Apocalipse. Na verdade, parece que alguns cristãos assim colocaram, né, ou algumas pessoas assim denominaram, apenas para tentar denegrir também a imagem dos montanistas.
Tá ok? Alguns então sugerem um pseudônimo. Então essa foi a teoria com maior frequência no século XIX, alguém que se utiliza do nome de outra pessoa. É baseado no que ocorre em outras obras, cuja autoria é de alguém que usa o pseudônimo de um herói famoso, alguém que trouxesse status e confiabilidade ao escrito. Então o sujeito não é conhecido por ninguém, mas quer ser escutado, quer ser validado, então ele vai lá e usa o nome de um herói, de alguém importante, de alguém de status, porque se alguém de status estivesse dizendo aquilo que ele disse, aquilo que ele quer dizer, então as pessoas confiariam, as pessoas receberiam, as pessoas autenticariam. Mas se isso estivesse sendo feito por um escritor mais recente, seria natural esperar uma identificação mais explícita. Provavelmente ele não colocaria assim apenas João, mas ele colocaria João ou apóstolo. Também não há certezas de que escritos pseudônimos eram produzidos na época da igreja primitiva nesse sentido, de pessoas querendo e buscando tanto essa autenticação, tá certo? Mas, apesar de não haver certezas, ao longo da história nós percebemos que isso, em alguns momentos, ocorreram, né? Cartas que foram dadas ou escritas com referência a pessoas importantes, né? Pedro, o próprio João ou coisas do gênero, para que fosse levado em consideração. Mas isso aí são cartas mais posteriores, tá certo? Cartas que surgiram só depois. Nessa época era mais difícil isso ser percebido, até porque os apóstolos, eles não tinham esse status que foi sendo criado ao longo do tempo. Alguns supõem então outro João, mas não parece plausível imaginar que um autor desconhecido tenha levado um livro ao cânon, sem que haja referências de quem ele realmente seja, tanto na história como no próprio livro. O autor escreve a partir do fato dele saber que é suficientemente conhecido pelas igrejas da Ásia a ponto de poder se descrever apenas como João. Então não parece muito provável que fosse um João qualquer por aí. Restam-nos as outras duas opções, que são ou João o apóstolo ou João, chamado por alguns, né, João o presbítero. Essas duas posições predominam na discussão da autoria de Apocalipse, então nós devemos dar uma maior atenção a essa discussão, buscando então a solução dela e procurando saber qual das duas é a melhor, qual que é das duas nos parece a melhor posição em relação à autoria do livro de Apocalipse. Vamos então a esse debate. João presbítero ou João apóstolo? De onde surgiu a ideia de que o autor do Apocalipse possa ter sido João presbítero? Marcião foi o primeiro a rejeitar o livro de Apocalipse, mas nós devemos lembrar que Marcião também rejeitou outros livros do Novo Testamento, então ele também foi considerado um herege. Então nós não podemos levar em consideração o que o Marcião disse, porque se levarmos o que ele disse ou a forma como ele fez o cânon do Novo Testamento, não apenas deixaremos o livro de Apocalipse, mas muitos outros textos e livros. Eusébio afirma que foi Dionísio, no século II, o primeiro a apresentar um argumento razoável contra a autoria apostólica, no século III, né? Então, Eusébio afirma que foi Dionísio, no século III, o primeiro a apresentar o argumento razoável contra a autoria apostólica. Eusébio se baseia em 3 pontos para sustentar a sua afirmação. Primeiro, o autor não declara ser o apóstolo ou testemunha ocular e não se identifica como o discípulo amado, como faz o autor do Evangelho de João. Vamos ver o exemplo. Em João, no capítulo 21, João, capítulo 21, verso 20 e 24. Diz assim:
Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Aí ele vai dar algumas explicações e vai chegar no verso 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Então, aqui, quando ele está acabando o livro, ele mostra quem escreveu o Evangelho de João, o discípulo amado, que pelas referências cruzadas conseguimos chegar à conclusão que é o apóstolo João. Mas no livro de Apocalipse ele não faz essa identificação. Portanto, Eusébio diz, se ele não faz essa identificação, realmente não parece que seja João o apóstolo. Segundo, os conceitos e as disposições do material são totalmente diferentes no quarto Evangelho e de 1 João, em relação ao que encontramos no livro de Apocalipse. Então, o material é muito diferente na sua disposição. Então, também não pode ter sido o apóstolo João. Argumento 3. O grego é radicalmente diferente daquele que encontramos em 1 João e do Evangelho de João. Então, se o apóstolo escreveu um, não poderia ter escrito o outro. Se ele fez o Evangelho de 1 João, não poderia ter escrito Apocalipse, porque o grego é muito diferente. Então, esses três são os pontos básicos que levaram Eusébio a crer que não era João o apóstolo escritor. Conclui-se que esse livro deveria ter sido, então, escrito por outra pessoa de nome João. Deve ter corroborado o fato de que Dionísio tinha ouvido dizer que em Éfeso havia 2 túmulos de cristãos importantes com o nome de João. Isso deve ter influenciado a conclusão dele. Talvez isso tenha, na verdade, despontado esse entendimento. Mas vamos responder. Primeiro, devemos levar em consideração o peso do testemunho de Dionísio como autoridade antiga, o que não é grande. Dionísio não declara estar transmitindo, por exemplo, com isso, a tradição. Sua rejeição da autoridade apostólica baseia-se inteiramente em argumentos sobre o conteúdo de Apocalipse e preconceitos teológicos. Então, ao seu testemunho acerca da autoria do Apocalipse, não é uma argumentação válida, porque ele vai de contra os conteúdos, a disposição, esse tipo de pensamento, e não propriamente na busca pela compreensão de quem é a autoria, quem é o autor, do livro. Alguns pais da igreja, Justino, Irineu, Tertuliano, entendiam que Apocalipse capítulo 21 ao 6 ensinava aquilo que era denominado quiliasma. Hoje nós chamamos isso de pré-milenismo, basicamente, que é essa doutrina que Cristo estabeleceria na terra esse reinado de 1000 anos. Que é no caso lá em Apocalipse 20, fala sobre o milênio. Aqui eles entendem isso de forma literal. Eles são chamados antigamente quiliasma, hoje em dia pré-milenismo. Outros pais, todavia, consideraram repulsiva essa doutrina devido às suas supostas raízes e materialismos judaicos. Então muitos cristãos viam nessa literalidade dos 1000 anos um aspecto judaico, porque fala muito sobre a linguagem do povo de Israel, aqueles que são judeus e morrem em testemunho de Jesus Cristo, da restauração do reino judeu. Então, eles entendiam que isso era muito literalmente relacionado ao povo judeu, e por isso sentiam essa repulsa a essa doutrina. Dionísio foi um desses. E assim, rejeitar a autoria apostólica de Apocalipse visa desacreditar o suposto ensino quiliasta do livro. Então, Dionísio provavelmente buscou desqualificar o livro de Apocalipse porque muitos, na sua época, no seu tempo, defendiam esse milênio literal, porque o livro de Apocalipse fala em Apocalipse capítulo 20 sobre um milênio. Então, como isso parecia muito judaizante, Dionísio ele acabou dizendo o seguinte: não foi o apóstolo João que escreveu o livro de Apocalipse, ou seja, tira a autoridade do livro de Apocalipse. Para quê?
porque senão ele vai ter que engolir a base teológica que essas pessoas tinham para dizer e para embasar o seu pensamento do quiliasma, dos 1000 anos do reinado de Cristo literal, que estaria sobre essa terra, sobretudo com o povo judeu, porque assim era entendido por parte de alguns naquele tempo. Hoje alguns entendem isso, mas existem também variações no pensamento pré-milenista. Nem todos os pré-milenistas acreditam que isso ocorrerá com os judeus especificamente, tá certo? Muitos acreditam que isso ocorrerá na igreja. Mas esse é um outro assunto para uma outra aula. Mas o importante é percebermos que Dionísio está querendo desacreditar a autoria apostólica do livro de Apocalipse por causa do seu preconceito teológico. Aqueles 1000 anos não pode ser verdade. Se está no livro de Apocalipse, então o apóstolo João não pode ter escrito. Também deve-se compreender em qual testemunho Eusébio, 263 a 339 depois de Cristo, se embasou para crer em 2 diferentes personagens chamados João. Como ele se embasou? Para ele, a prova estava na citação de Papias. Papias, no ano 70 até o ano 193 depois de Cristo, mais ou menos, né? Diz o seguinte: e se por acaso viesse alguém que realmente tivesse sido seguidor dos anciãos, do que André ou Pedro disseram, ou do que João disse, e das coisas que dizem Aristion e João, o ancião, discípulos do Senhor. Então aqui você observa que aparece 2 vezes a palavra João. Do que João disse. Aí ponto e vírgula. E das coisas que dizem Aristion e João, o ancião, discípulos do Senhor. Então, como aqui existem referência a 2 vezes a João, ele diz, bom, existem 2 Joões. 2 Joãos. E eles devem ter escrito cada um. Um escreveu o Evangelho e as cartas, e o outro escreveu o livro de Apocalipse. Eusébio acreditava então que existiam 2 pessoas distintas chamadas de João em Éfeso. Assim, o apóstolo então havia escrito o Evangelho e o ancião o Apocalipse. Vamos responder. Existem 2 questões aqui fundamentais. Primeiro, é possível que se trate da mesma pessoa. Essa citação de Papias, que viveu aproximadamente naquele tempo lá, entre o ano 70 depois de Cristo até 190, nessa fase. Primeiro, veja só, a forma do pretérito disseram liga João aos apóstolos do passado. E a forma presente, dizem, associa-o com as testemunhas que ainda estavam vivas na época de Papias. Então, a ideia seria que é o mesmo João, mas o João, lá no passado, quando ele estava mais novo, junto com aqueles que eram discípulos, estavam vivos, mas já morreram. Então eles disseram no passado. Mas, no tempo presente, João, que era o mais novo, viveu mais tempo, ele, hoje, junto com o discípulo, ele diz. Ou seja, ele está vivo. Tá certo? Gundry defende com vigor a ideia de que Papias reconhecia João, o ancião, e o discípulo do Senhor, como uma só pessoa, e Eusébio teria compreendido errado. Então Eusébio leu a citação e pensou, existem 2 Joãos. Mas a verdade é que só existia um, e ele que havia entendido errado. Eusébio acreditava existirem 2 pessoas distintas chamado... esse a gente já viu, né? Portanto, motivado por preconceito contra o livro Apocalipse, Eusébio deve ter interpretado as evidências como sendo as de 2 testemunhas distintas. Era o que ele precisava para dizer que existia outro João e que teria escrito o livro. Ao passo que Papias considerava, então, João, o ancião, o apóstolo João, a mesma pessoa. Foi Eusébio que deduziu assim. Em segundo lugar, mesmo que se tratasse de 2 pessoas distintas, não há nenhum indício de que um tenha escrito o Evangelho e o outro tenha escrito o Apocalipse. Essa teoria não passa de uma mera especulação. Somado aos argumentos de Dionísio, muitos estudiosos apontam os fatores
que podem ser utilizados para contradizer a autoria apostólica, os quais nós vamos buscar responder sequencialmente aqui. Vejamos. Primeiro, eles dizem: a Apocalipse difere do quarto evangelho em vocabulário e estilo. Então eles são diferentes. A linguagem do evangelho é suave, fluente e em grego simples e direto. A linguagem do Apocalipse é rude e impolida, é meio chucro, com muitas irregularidades gramaticais e sintáticas. Então, como eles são, de uma forma literária, muito diferentes no seu vocabulário e seu estilo, não pode ter sido a mesma pessoa, eles dizem. No entanto, Charles chega a dizer que o grego do Apocalipse é diferente de qualquer grego já escrito por um mortal. Ele conclui que o autor estava pensando em hebraico e escrevendo em grego. Então, realmente, é diferente. Se você lê o livro de Apocalipse, e se você lê a primeira carta, se você lê o Evangelho de João, você perceberá que existe de fato uma diferença. Isso é fato. Então, nós sabemos de muitas referências que era naquela época comum o uso de amanuenses ou secretários no mundo antigo. Romanos 16, verso 22 é um exemplo disso. Veja comigo lá. Romanos, capítulo 16, verso 22. Romanos 16, verso 22, diz assim: estamos na carta aos Romanos. Quem escreveu? Paulo. Errado. Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Pastor, como assim? Aprendi a minha vida inteira que quem escreveu a carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo. Calma, meus irmãos. O fato é que Paulo, ele ditou a carta, mas quem de fato escreveu a carta era o Tércio. Então todo o conteúdo é apostólico. No entanto, o fato é que alguém escrevia a carta. Então, enquanto Paulo falava, ele escrevia. Então, Tércio era o chamado amanuense, ou estava nessa função de secretário. E isso era comum naquela época. As diferenças assim de estilo entre o Evangelho e o Apocalipse podem ser creditadas também, além do fato de uso de amanuense em um caso e o não uso em outro, também podemos acreditar essa diferença no fato de que os assuntos são diferentes. Então, esses dois motivos corroboram para a compreensão de que pode ser o mesmo autor, mas ao mesmo tempo ter essas diferenças. Provavelmente, João, ele ditou o Evangelho e as suas cartas a um discípulo, enquanto o livro de Apocalipse ele está no seu próprio grego, que era um grego rude de um hebreu. Isso pode ser muito bem esclarecido ao lembrarmos do contexto em que João está exilado na ilha de Pátimos. Então João teve de escrever sem a ajuda de um amanuense, sem a ajuda de um discípulo. E o que ele pode empregar quando escreveu o Evangelho e as Epístolas. Então, quando ele está lá exilado, ele não tem como fazer isso. Então ele tem que escrever da sua forma, que era de um hebreu. Tá certo? Então, por isso que tanta diferença. Ele tem gente que está auxiliando ele, mas no livro de Apocalipse ele já não tem isso. Sem falar que os assuntos são diferentes, por isso que é diferente. Ainda outros estudiosos acreditam que isso possa ter ocorrido por outros motivos. Por exemplo, a experiência visionária que o apóstolo teve. No caso, se foi o apóstolo, aquilo que ele presenciou, viu, vivenciou, teria causado um tipo de choque. Você imagina ter a revelação que João teve. E quando ele vai escrever isso na sequência, com certeza ele sofre ali alterações emocionais, psicológicas, desse sentido de raciocínio e tudo mais. Então, a partir ou por causa dessa experiência visionária ter acabado de acontecer, diz que o próprio gênero apocalíptico
e os efeitos que as visões possam ter exercido sobre João, à medida que ele escrevia, poderiam ter causado essa diferença. E realmente é um dos fatores que poderia mudar, que poderia influenciar nessa suposta diferença. Já sugeriram também uma forma de protesto contra as classes altas, mas isso aqui não faz muito sentido. Deve-se levar em consideração que escrever em um grego hebraizado também não significa que este é o único grego em que ele seria capaz de escrever. Então, vários fatores mostram que reconhece-se a diferença dos livros em alguns aspectos literários, mas eles são facilmente explicados por causa do assunto, por causa do uso de amanuense, por causa do contexto em que ele estava vivendo. E bem sabemos que entre escrever e depois de anos escrever outro livro, o escritor muda muito a forma de escrever, certo? Bem como também o fato dele escrever de uma forma não significa que ele não possa escrever de outra. Então temos muitas argumentações aqui em relação a esse primeiro ponto. Segundo, João de Patmos jamais subentende ou dá a entender que conheceu o Jesus terreno e não reivindica a autoridade apostólica. Em Apocalipse 18, 20, veja que interessante. Apocalipse, capítulo 18, 20. E 21, 14. Exultais sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. 21, 14. Está falando aqui dos apóstolos, certo? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqui ele menciona o grupo dos apóstolos, sem dar qualquer indicação de que ele é um deles. Ou seja, ele não pode ser o autor, porque ele não declara que é. E não se refere a acontecimentos também do Evangelho, nem afirma ter um relacionamento especial com Cristo. Então ele não faz nenhuma reivindicação dessa ligação como sendo apóstolo e como tendo um relacionamento especial com Cristo. Ele cita os apóstolos no capítulo 18, cita os apóstolos no capítulo 21 e não se dá a revelar em nenhum momento como participante disso tudo. Ele se refere aos apóstolos como terceira pessoa sem esse vínculo direto com eles. Então não pode ser o apóstolo. Esse argumento também possui pouco peso. O autor ele pode muito bem deixar de mencionar a sua condição de apóstolo por conhecer tanto aqueles a quem escreve que essa identificação não faz necessária. Ele diz, eu sou o João. Todo mundo sabe que é João apóstolo. Então ele não precisa dizer os apóstolos, o qual eu sou um deles. Ele não precisa disso. As pessoas já sabem. Referências aos acontecimentos da vida de Jesus ou a qualquer relacionamento pessoal entre o autor e Jesus seria um despropósito num livro como o Apocalipse. Ele está escrevendo aquilo que ele está vendo. Então ele não está buscando ali depois, de uma maneira muito ordenada, ficar tentando detalhar muitas outras coisas que não são pertinentes a esse assunto da revelação de Jesus Cristo. Então, não é o propósito do livro. Colocar-se na terceira pessoa não foi um problema também para o apóstolo João, quando no Evangelho se descreveu na terceira pessoa, como o discípulo a quem Jesus amava. O texto que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 21, verso 20 e 24. Então não seria novidade ele se colocar na terceira pessoa novamente. Se ele se colocou na terceira pessoa no Evangelho, ele não teria problema em se colocar na terceira pessoa também no livro de Apocalipse. Também, de forma alguma, o escritor de Apocalipse se coloca como menor que os apóstolos. A importância atribuída aos apóstolos não é maior do que a encontrada em textos tais como Efésios 2:20, né? Que eles são esses referenciais para a igreja, essas colunas, né, sobre o qual nós estamos fundamentados. Jesus é a pedra, Cristo é a pedra angular, os apóstolos são aqueles que lançam os fundamentos. 3.
Apocalipse 21:14 aparentemente dá a compreender que a época dos apóstolos já passou, pois o autor vê os nomes dos 12 apóstolos escritos na Nova Jerusalém. Então, como vimos na passagem lá, está o nome dos 12 apóstolos. Então parece o quê? Já passou, já morreram. Então se já morreram, João não poderia ter escrito. Como diz Kraybill, é improvável que um apóstolo que ainda estivesse vivo viesse a incluir o próprio nome em uma visão da cidade escatológica. Ele está dizendo, se ele está vendo ali, está fazendo referência, é porque eles já morreram, João já morreu, então não foi ele que escreveu. A visão apocalíptica, no entanto, ela não vem do horizontal, dessa perspectiva horizontal, mas do vertical, vem de Deus. Então é uma visão de Deus. Então pode muito bem ser retratada com simbolismos e também pode ser apresentada de uma perspectiva futurística, de maneira que não seria surpreendente para João se ver lá como uma visão, pois tratava do futuro. E ele certamente, ele já esperava estar no mesmo lugar que os demais apóstolos. Não é uma surpresa. Ele sabe que ele vai, hora ou outra, morrer, certo? E ele imagina, eu vou estar no mesmo lugar que os outros apóstolos. Então, para ele, não é nada surpreendente. Sem contar que João não estaria ali para se autopromover. Os apóstolos, dos quais eu sou o último que resta e estou aqui vos escrevendo esta... Não, ele não está preocupado com isso, com falar acerca do seu nome, fazer relações pessoais com o seu nome para fazer-se conhecido ou algo do gênero. Não. Ele não está ali para contar a sua história, apenas para relatar o que viu nessa revelação de Deus. Tá certo? 4. As diferenças teológicas de Apocalipse e o Evangelho de João e 1 João. A diferença vem à tona especialmente em 3 pontos. A teologia propriamente dita, a cristologia e a escatologia. Então, eles dizem como 4º ponto que as diferenças desses temas sugerem uma autoria diferente da que seja o apóstolo João. Primeiro, alega-se que o Deus de Apocalipse é um Deus majestoso e de juízo, enquanto que o Deus do Evangelho e das Epístolas é um Deus de amor. Na cristologia, enquanto o Evangelho focaliza Cristo como revelador e redentor, Apocalipse apresenta Cristo como guerreiro vencedor e governante. C. Frequentemente se diz que o 4º Evangelho apresenta o que é denominado escatologia realizada, um ponto de vista sobre a história e a eternidade em que as últimas coisas são vistas como totalmente realizadas na encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Apocalipse, por outro lado, concentra-se quase exclusivamente na vinda de Cristo no final da história. Então, quando um fala mais daquilo que ocorre na morte, na ressurreição de Cristo, na sua encarnação, obviamente, o outro se dedica mais ao futuro, ao aspecto da vinda, da consumação. Então ele diz, são duas coisas muito distintas. A escatologia de um parece frisar o começo e o outro está frisando o final. Basicamente é isso que se supõe. A resposta é, os contrastes são exagerados e incapazes de comprovar também muita coisa. Tanto o Evangelho quanto o Apocalipse ensinam que Deus ao mesmo tempo ama e julga. A gente vê isso no livro de João no começo. Se você não crê, já está condenado. Que Cristo é ao mesmo tempo Redentor e Senhor soberano. Dizem também que as últimas coisas ao mesmo tempo foram realizadas na morte e ressurreição de Jesus, pelo menos em princípio, mas também aguardam o final da história para sua consumação. Então, na verdade, são relacionadas às verdades dos livros. Elas não são distintas, separadas e antagônicas, mas são complementares. Ninguém há de negar que são diferentes as ênfases teológicas, mas os contextos e propósitos diferentes dos 2 livros explicam adequadamente essas diferenças de ênfase. Não há motivo algum para pensar, por causa disso, que a mesma pessoa não poderia então ter escrito os 2 livros. Contrapondo este questionamento, podemos dizer que há muitas evidências que indicam uma autoria comum. Aquele que tem escrito
O Evangelho de João e as cartas é o mesmo que tem escrito o livro de Apocalipse. Veja só, por exemplo, em ambos encontramos a descrição de Jesus como o Logos. Isso é em João 1:1, Apocalipse 19:13. Uma relação de designação de Jesus como o Logos, traduzido muitas vezes como palavra ou verbo. Jesus é visto como o Cordeiro. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi imolado. João 1:29, Apocalipse 5:6. Ele também age como pastor em ambos. João 10:14, eu sou o bom pastor. Apocalipse 7:17. O tema de substituição do templo, João 4:21 e Apocalipse 21:22, mulher samaritana, e lá, nesse momento onde Deus fará novos céus e nova terra, nova Jerusalém, que desce do céu, adornada e tudo mais. Uma predileção por antíteses. Então vemos muito isso no Evangelho de João e também no livro de Apocalipse. É luz, trevas, verdade, mentira e outros exemplos que poderíamos usar aqui. Então, podemos dizer que há muitas evidências que indicam uma autoria comum e não distinta. Fatores, então, a favor da autoria apostólica. Como diz Osborne, há boas razões para sustentar a viabilidade de Apocalipse como produto da pena do apóstolo João. Veja só. Primeiro, era um João conhecido. Qual João teria sido melhor conhecido das igrejas da Ásia no final do século I do que o apóstolo João? Porque o Apocalipse foi escrito aproximadamente ao término ali do século I, mais ou menos no término do século I. Qual João poderia se designar como João e todo mundo o conheceria muito bem? A autoridade junto aos seus leitores tem sido vista por muitos como indicação de autoridade apostólica. Apocalipse capítulo 22 é muito forte. Veja só ali, Apocalipse capítulo 22, verso 9, diz assim: Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E aí, verso 18 ao 20. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Ou seja, são palavras contundentes de autoridade revelacional. E as pessoas levavam isso a sério por quê? Tudo indica que era uma autoridade apostólica. João, extremamente conhecido. No final do século I, quem? João o apóstolo. Esse argumento também tem valor limitado, pois outros escreveram livros no Novo Testamento sem que fossem apóstolos. Temos exemplos: Marcos, Lucas, talvez até mesmo Hebreus. Apesar de que eles também não tenham sido apóstolos, eles usaram as fontes apostólicas. Também a autoridade do livro procede mais daquele que revelou do que do próprio autor. Então o texto traz essa contundente revelação. Mas essa autoridade, na verdade, segundo o texto, não é por causa do indivíduo que está falando ali, escrevendo a revelação, mas daquele que está falando propriamente. Jesus Cristo está revelando, Deus está revelando, e é por isso que essa profecia tem peso. Deve ser creditada com confiança, crida, observada. Então, esses argumentos têm valor, mas um valor limitado por causa disso. Mas, apesar disso, a pressuposição do autor de que aquilo que ele relata será aceito pelos seus leitores, devido apenas ao seu nome, indica mais naturalmente um apóstolo do que outra pessoa. Então, obviamente, a autoridade do livro de Apocalipse como revelação é porque quem deu foi de fato Deus. Mas o fato dele simplesmente entregar essa revelação às igrejas
simplesmente se acreditando como João, só traria confiança mesmo se fosse alguém de muito peso e confiança, e ninguém melhor do que sendo o apóstolo. Ser tão conhecido a ponto de se chamar no livro apenas de João e a tradição tê-lo como apóstolo são pressupostos que, somados, podem gerar um argumento ainda mais forte a favor da autenticidade apostólica. 2. A tradição da igreja dos primórdios. Primeiro, podemos começar com um dos fatores mais cruciais, que é a da aceitação da autoria apostólica pelos pais da igreja primitiva. Os pais da igreja primitiva entendiam que quem escreveu o livro de Apocalipse foi João o apóstolo. A tradição aponta, de forma geral e contundente, que Apocalipse teria sido escrito pelo apóstolo João. Justino Marte, no ano 150 d.C., afirmou isto, dizendo que o autor do Apocalipse era um dos apóstolos de Cristo. Um comentário da autoria de Melito, que era bispo de Sardes, isso mais ou menos 165 d.C., sendo que Sardes foi uma das igrejas que recebeu carta. Lá em Apocalipse capítulo 1, 11 e 3, 1 ao 6, descreve que Sardes foi uma das igrejas que recebeu carta do escritor do livro de Apocalipse. E se ele, bispo Melito, desta igreja, desta cidade, que recebeu uma carta, claro, muito tempo antes, mas acredita a autoria de Apocalipse como de João, indica um grande peso. Irineu vai dizer que é João, o discípulo do Senhor, ou seja, ele também vai dizer que é o apóstolo. É interessante que Irineu era bispo da igreja de Esmirna, outra igreja, que também recebeu a carta lá em Apocalipse. Então, se ela recebeu a carta, sabia quem era o autor. E ele, como bispo ali, como o pastor, o líder daquela igreja, devia já ter uma tradição que apontava para a autoria do livro de Apocalipse, como João. E afirma ter ouvido de Policarpo essa verdade. A questão é que Policarpo conviveu com o apóstolo João. Então, Irineu conviveu com Policarpo. Policarpo falou, testificou que foi João que escreveu o livro de Apocalipse, João o apóstolo. E a questão é que Policarpo também teria vivido com o próprio apóstolo João. Ou seja, uma argumentação muito forte. No século III, Tertuliano, Hipólito e Orígenes não só confirmaram a tradição atribuindo o Apocalipse a João, mas também o fazem sem qualquer indício de existir uma ideia diferente a respeito. Por isso, a conclusão de Gerhard Meyer é que nenhum outro livro do Novo Testamento tem uma tradição mais forte ou mais antiga sobre sua autoria do que Apocalipse. A autoria apostólica era amplamente aceita pelos pais da igreja, o que é completamente possível, pois a tradição histórica de que João viveu até a idade avançada em Éfeso é sólida. A crença popular da época de que o autor era de fato o apóstolo João foi fator para que o livro fosse listado no cânon muratoriano, isso no final do século II. Então, ou seja, logo no começo da história da igreja, quando foram formar os primeiros consensos sobre o cânon, Apocalipse estava junto nessa lista do cânon. Isso jamais seria possível se não tivesse sido um apóstolo que teria escrito ou influenciado esse escrito. Isto é, se não acreditasse então que ele possuía um peso apostólico, não teriam citado nesse cânon já no começo da era cristã. 3. Semelhanças entre o Evangelho e o Apocalipse. João e Apocalipse são livros que defendem a divindade de Cristo com base no tema da unidade entre Deus e Jesus. João 10:30, eu e o Pai, somos um. Correlações em títulos e expressões que Apocalipse faz entre Cristo e Deus Pai. O tema da missão é comum para ambos os livros, que retratam Deus procurando fazer com que o mundo se arrependa, tanto em João como no livro de Apocalipse. Monse menciona que Zacarias 12:10 é citado em João 19:36 e também em Apocalipse 1:7. Usando o mesmo verbo grego, que seria mais ou menos traduzido por transpassar, perfurar.
Mas esse texto não aparece na Septuaginta e nem em outras passagens do Novo Testamento. Ou seja, essa palavra é usada apenas ali no livro de João e no livro de Apocalipse. Isso pode ser mais uma indicação de que tenha sido o mesmo escritor. Ozani encontra vários termos comuns a João e Apocalipse, como conquistar, guardar a palavra, guardar os mandamentos, habitar, sinal, testemunho, verdadeiro. Então, existem muitos termos que são usados tanto em um como o outro. Sweet conclui que os dados linguísticos e gramaticais apontam para uma grande afinidade entre o Evangelho de João e Apocalipse. Resumindo, como nos aponta o dicionário Wycliffe, houve um veredicto unânime da igreja primitiva de que fora o apóstolo João o seu autor, e como conclui Osborne, as evidências internas do próprio texto e contexto confirmam o testemunho externo dos primeiros pais. Por isso, entre as opções que nós citamos anteriormente, certamente a autoria apostólica é a que faz mais sentido. Espero ter esclarecido um pouco estes primeiros pontos, para que então possamos seguir para a nossa próxima aula. Que Deus abençoe e até lá!